Buenas! Hoje é quarta-feira, já é 11 e 11h30 por aí. Acabamos de acordar. Ai, gente, eu sempre tô abrindo a boca nos vídeos porque vocês sabem que a vida é bem corrida aqui, né? Cansada. E eu não sei porque eu tô com tanto sono, cara. Eu não sei. Eu tô pra comprar umas vitaminas. Ainda não comprei. Mas é isso. Obrigada por assistirem. Comentem, compartilhem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu chamo Camila, como vocês já sabem. Esse aqui é meu nenenzinho de sua mãe, de 2 aninhos. Então, sou casada com um muchachinho aí, um porto-riquenho. Então, bora. Fala, você quer falar? Ah, você quer que a mamãe brinque? Eu também. A mamãe não vai correr agora, a mamãe vai tomar café. E daí é isso. Bora pra mais um dia com a gente. É, mamãe vai assistir, mamãe vai tomar café. Ele quer que eu corra com ele. Tá bom, então. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Já tô fazendo comida, acabei de malhar braço e tava... A airfryer tá fazendo barulho, gente. Eu acabei de fazer um vídeo. Ó, quem mora aqui e gosta de arroz, que não encontra arroz brasileiro, não sei. Porque na loja brasileira tem arroz, mas é bem caro. Esse arroz aqui, rico, gente, é uma delícia. Uma delícia. E ele é bem baratinho. Então, quem mora aqui e não consegue adaptar com arroz, aquele jasmim ou outra coisa, compra esse que é bem gostoso. Nossa, quando meu marido comprou esse, nunca mais eu quis comer outro. E o que eu ia falar? Ah, tá. Sobre eu fiz um vídeo lá na Rede Cozinha pra falar, né, da minha evolução, da dieta e como é que tá as coisas e tal. O processo tá sendo bem difícil. Gente, não tá fácil. Tem dia que dá vontade de chorar. Igual vocês viram, eu fui na chuva correr. Não tô perdendo o meu objetivo. Mas eu também tenho que entender que por mais que seja difícil, eu que me coloquei nessa situação. Eu que me coloquei nessa situação desagradável de chegar a 100 quilos, né? Na gravidez. E cada um tem a sua coisa, sei lá, eu passei por coisas na gravidez, eu fiquei muito pensativa, sabe, na minha gravidez, porque a gente pensa que não vai dar conta. Então eu deixei as minhas emoções falar mais alto do que a minha razão. E hoje eu deixo mais a minha razão falar mais alto do que a minha emoção. Gente, eu sou chorona, vocês sabem. Então, eu realmente engordei muito na gravidez. E hoje eu tô... E depois que eu tive o bebê, eu fiquei... Sei lá, eu ainda continuei comendo as minhas emoções. Eu deixei a minha emoção falar mais alto do que a minha razão. E hoje, eu tô deixando mais a minha razão falar mais alto. Como eu digo a minha razão, eu deixo a minha emoção também falar... pensar, eu deixo meus pensamentos entrarem mesmo, só que com uma razão, sabe? Por exemplo, eu deixei de tomar café com açúcar, sem açúcar, deixei de tomar café com açúcar
Tô deixando de tomar café só puro mesmo. Então, é isso. Eu acho que eu vou conversar com vocês quando eu estiver caminhando, porque daí fica menos barulho e não tem coisa na televisão, quando a gente tá assistindo negócio na televisão. Mas é isso. Eu vou conversar com vocês depois sobre a gravidez. E eu acho que eu vou fazer um vídeo também falando como que eu fiquei emocionada e tal. Porque hoje o vídeo vai ser basicamente isso. Eu vou levar vocês no trabalho, mas vai ser mais isso mesmo. Eu já tô prontinha, esperando só o Emanuel chegar. Só tô fazendo um arroz aqui. Eu deixo pra bater papo com vocês lá, tá bom? Porque senão eu começo a chorar e o neném vê que eu tô chorando. E tipo assim, eu não tô chorando de tristeza, entendeu? E eu não quero que ele veja nunca que eu esteja chorando, nada. E quando eu falo da gravidez, eu também não quero que ele sinta que, ai, não, nada, entendeu? Porque ele não foi culpado de nada. Pelo contrário, ele veio pra mudar a minha vida, igual eu falei pra vocês, ele veio pra transformar a minha vida e ele transformou a minha vida. Então é só isso mesmo. Eu desabafo com vocês na hora que eu estiver correndo, caminhando, que eu acho que fica melhor, né? E é isso, eu vou terminar aqui de fazer comida então, e daqui a pouco eu vou, porque já são 2h42, eu já tô atrasada, né? Beijo, espero que... Ai, gente, eu vou gravar pra vocês primeiro, porque quando eu sempre gravo lá na rede vizinha, eu fico sem... Ai, quase que vocês vão de arrasta pra cima. Fico sem internet. E daí eu quero... Ai, nem trouxe o microfone também. Eles vão começar a dar uma ventania. Mas enfim. Aí que eu tava falando que eu ia terminar de gravar pra vocês. E eu já tô... Olha o tempo, gente. Ontem choveu. Hoje o tempo tá feio. Não teve um dia ainda de verão assim. Ah, não sei aqueles dias da semana, né? Que tava... E outra coisa, sempre o meu cordão fica assim, torto. É um saco, velho. Em bola de cabelo, mas eu gosto de estar com um cordãozinho de brinquinho. Porque daí já fico arrumadinha, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Mas, na gravidez, quando eu descobri, eu fiquei muito nervosa. Muito, mas muito nervosa, gente. Por vários motivos, né? Vários. Que se eu listar aqui dá um milhão de coisas. Mas um deles Mas um deles é porque, gente, você vai gerar uma criança, você vai pôr uma criança no mundo. É coisa difícil, né? Imagina, quem não sabe como é que vai ser a preocupação. Mas a minha maior preocupação era, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou amar essa criança? Será que eu não vou fazer igual a minha, que não, sei lá, não sei se ama, não sei se não ama. É um sentimento muito frio, muito raso. É muitas coisas, muito questionamento. E... ai, gente, muita coisa passa na sua cabeça quando você tá grávida. Se vai nascer com problema, se não vai. A questão não era nem essa, a questão é você tá aqui sozinha. Você sabe, cuidar de uma criança que tem problema, você sabe que eu lidei com criança especial, eu sei como é que é difícil. Então, tudo isso passava na minha cabeça. E quando eu fiz a ultrassom, a médica, a gente até fez aquele que você vê por tudo, né, do bebê por dentro, que ele ia ter síndrome de Down. E daí eles perguntaram se eu queria abortar e tudo. E eu fiquei bem triste, bem triste. Isso foi uma das coisas que eu fiquei, uau. Grávida, passando sozinha, sabe, sem ter apoio de família, sem ter apoio de amigos, porque os amigos que eu tinha aqui ainda não era essa constância que eu tenho hoje, né? Mais convívio e tal. E a minha família era só eu e o Emanuel mesmo. E quando eu descobri que eu fiz esse exame que deu, que ele ia ter síndrome de Down, meu mundo acabou. Mas eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, em hipótese alguma eu vou abortar essa criança. Em hipótese alguma. A não ser que ele venha com má formação, assim, sem o cérebro, sem alguma coisa. Mas, né,
que não tenha como a criança sobreviver. Mas isso mesmo assim, se eu tiver um laudo na minha mão, impresso e tudo mais. Aí quando a gente fez o exame, a gente teve uma reunião lá com o médico, hospital, que eles fazem. Pergunta se a gente é parente, faz um mapa da nossa árvore, né? Se a gente tinha alguma possibilidade de ser parente. O que era, gente, quase impossível. Por que quase impossível? Se fosse no Brasil, ainda poderia falar, não, pode ser que tenha alguma chance da gente ser um parente. Apesar que não é o caráter, sei lá, do meu pai e da minha mãe, mas vai saber, né? A gente não tá no coração das pessoas, não sabe o que passa. Então, se fosse no Brasil, mas, cara, aqui nos Estados Unidos, Emanuel é porto-riquenho. Qual é a possibilidade? E, tipo assim, se o pai dele ainda fosse aquela pessoa que já tivesse viajado ao mundo, fosse o Brasil e tal, mas o pai dele nunca foi ao Brasil. Então, qual era a possibilidade? Aí, hoje o pessoal tá com cachorro no parque, não vai rolar. Deu passear no parque. Nem pensar. Então, aí, vou dar a volta. E aí foi isso aí, a gente fez. E aí a médica perguntou se a gente tinha alguma chance, 0 chance disso acontecer. E eu coloquei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, isso não é um impedimento para eu ter meu filho. Essa possibilidade de eu abortar é 0, a não ser que eu perca, que aí é o Senhor que quer, não sou eu. Mas eu tirar porque meu filho tá com algum problema, isso não vai acontecer. E daí foi assim, eu coloquei na mão dele, falei, olha, vai ser o que o Senhor quer. E daí a gente fez esse exame, eles coletaram, né, as amostras, coletaram tudo, fizeram outro exame de sangue e deu negativo. Eu acho que alguma alteração que deu no ultrassom lá, mas depois com o exame deu negativo. E durante esse período, que é umas 3 semanas esperando esse resultado, ou 2, não me lembro, porque eu fiquei alguns dias esperando. Menina, isso me deu uma crise de ansiedade, de nervosismo, porque eu comi o dobro, depois eu fiquei nervosa por outras coisas e, ai, gente, muita coisa. E pronto, e deu tudo certo na gravidez. Mas desse período assim, eu fiquei bem nervosa, entendeu? Eu comi todas as minhas emoções. Esse foi um dos motivos, né? Pelo qual eu engordei tanto também. Entre outros motivos. Que eu te falei, a preocupação de eu não conseguir dar conta de ser uma boa mãe. Esse foi um dos motivos que eu comi todas as minhas emoções. Depois que ele nasceu, eu ainda pensei, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta desse pensamento ainda? Pensamento intrusivo entrava muito na minha mente. Me questionava todo dia por quê, entendeu? Por que eu fui mãe, tanta gente querendo ser mãe, por que eu ser mãe? Sei lá, tanta coisa. E depois que eu, né, quando a gente vai... É um bebê que você não tem muita intimidade. Por mais que ela dentro da sua barriga, que eu conversava muito com o Emanuel, conversava muito com ele na minha barriga. Ele sabia todas as minhas emoções e toda a minha preocupação. Mas eu sempre falava com ele, independente de qualquer coisa, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou desistir de você, eu vou estar sempre ao seu lado. Eu também estou tentando me redescobrir, tentando assimilar as coisas que estão acontecendo. Eu conversava muito com ele. E quando ele nasceu, as coisas, sabe, ainda tava no meio. Tipo, e aí, agora? Com a criança, como que eu vou trabalhar? E começaram outras preocupações. Será que ele vai ser um bom menino? Será que eu vou ser uma mãe da hora? Outras preocupações será que vai faltar leite, fralda? Sabe, outras preocupações. E aí que eu fui construindo, pouco a pouco, muita conversa comigo mesma. Teve um momento em que eu pensei em desistir. Mas tudo aqui, tá, gente? Tudo era coisa da minha cabeça, nada que ninguém tinha feito comigo, era tudo coisa da minha cabeça, coisas passadas que veio pra me atormentar, coisas pessoais mesmo, da minha infância e tal, traumas que eu carreguei. E daí eu falei, não, eu tenho que trabalhar isso comigo, porque meu filho não merece isso. Ele não pediu pra vir ao mundo, eu tive essa escolha, então eu vou arcar com essa escolha.
Eu olhei bem pra mim, em pouco tempo isso. Poucos meses que eu comecei a falar o quê? Se eu não fizer por mim agora, daqui a pouco vai ser muito mais difícil que eu consiga me libertar de várias coisas. Por exemplo, o peso. Se eu continuar engordando, se agora vai estar difícil, imagina quando eu tiver com mais. Vai ficar mais difícil, aí eu vou ter que correr a remédio ou recorrer à cirurgia. E não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu quero ter uma vida de qualidade com meu filho. E daí eu comecei a trabalhar isso em mim. Outras coisas que, tipo assim, ofensas que alguma pessoa ou alguma gracinha que eu ouvia, que eu levava pro pessoal, que eu falei, o quê? Eu vou levar isso pra mim. Por quê? A pessoa sabe o que aconteceu? A pessoa tá pagando minhas contas? Então, tipo assim, fulano falou isso, sei o que você acha. Quando a pessoa já vem primeiro perguntar tal coisa, é porque a pessoa já tá no coração dela que aquilo é verdade. Então já descarto aquela pessoa. E segundo, que eu não devo satisfação a ninguém, sabe? Então eu coloquei isso muito materializado na minha mente. E hoje eu faço, igual a fazer vídeo. Pra algumas pessoas pode ser ridículo, pra outras pessoas pode ser da hora, entendeu? Pra outras pode, tipo assim, pra mim não me importa, sabe? Ela tá gravando a vida dela. Então, assim, pensa em você, sabe? E eu coloquei isso muito dentro da minha mente. E hoje eu tô trabalhando. Todo dia é difícil. Tem dia que você volta todos os pensamentos, você volta todas as coisas, você volta a querer ser a sua velha pessoa que você matou ela. Você tenta ressuscitar. Só que é trabalhar todos os dias. E eu digo, não é fácil. Quando eu ouvi as pessoas dizer, principalmente quem mora fora, que a gente fica perturbado da mente, a gente fica muito. Mas a gente tem que trabalhar no nosso eu, no nosso pensamento, na nossa qualidade de vida. Não só trabalhar, porque aqui a gente trabalha muito, isso mexe muito com o nosso psicológico também, porque a gente só trabalha, e daí depois, entendeu? A gente fica doido e é só psicólogo, ou senão a gente fica com doença, e aquilo que era pra ser bom, que era pra você trabalhar, pra você aproveitar os frutos do seu trabalho, você não vai aproveitar. Pelo contrário, você só vai viver de remédio, viver em hospital, viver depressivo, descontar todos os seus problemas, sua raiva, a sua amargura em outras pessoas, muitas vezes pessoas que não tem nada a ver. E mesmo aquelas pessoas que te magoaram, você tem que entender que você tem que se libertar, porque muitas coisas que acontecem na nossa vida, eu tô falando por mim, tá, gente, que eu tô tentando todo dia trabalhar nisso. Eu me emociono porque eu tô tentando todo dia trabalhar nisso. Porque as pessoas que magoaram a gente não tem esse negócio, eu desejo tudo de bom. Não, a gente quer que a pessoa se ferra mesmo, quer que a pessoa se exploda, morra pra lá. Mas e você que magoou? E eu que magoei? Você já pensou? Se a pessoa tá desejando a mesma coisa? Porque ninguém é santo, ninguém é bom. Então é isso que eu pensei. Eu vou me libertar de muita coisa. Espero também se liberta, que as pessoas me perdoem assim como eu perdoei elas, e sigo a minha vida, sigo aqui. Foi difícil, como eu já tinha dito anteriormente. É todo dia uma batalha, é todo dia tentando ser melhor. Eu me pego muitas vezes falando das pessoas, eu me pego muitas vezes reclamando da vida, reclamando das coisas, mas é que eu tento ser melhor. O que eu digo pra Deus, eu não sou perfeita, nem você, mas eu quero estar ali dos 90%, porque esses 10% é aquilo que eu quero melhorar, mas ainda vou cair. Que são falar mal das pessoas, que é julgar, questionar, reclamar, nunca se pôr no lugar da outra pessoa, não ter empatia, falar da aparência das pessoas. Gente, são coisas que a gente se pega falando. Por isso que muitas vezes quando eu vou gravar um vídeo, principalmente lá pra rede vizinha, que eu tenho postado mais sobre minha evolução do corpo, eu tento usar palavras que eu não vou falar sobre a aparência das pessoas, porque por mais que a pessoa esteja acima do peso, para muitas pessoas é distúrbio na mente. Ela não se vê daquela forma, ela não se enxerga daquela forma.
Se você vai falar, a pessoa vai reclamar, vai falar, pô, por que a pessoa tá falando, não sei o quê, por que não cuida da vida dela? Então, assim, a gente tem que saber como a gente fala, principalmente da aparência das pessoas. Porque a gente não tá aqui pra esse papel. A gente não tá na rede social pra esse papel. Mas, é o que eu digo, volto a dizer, eu me pego muitas vezes olhando pra aparência das pessoas, eu me pego falando das pessoas. E esses 10% é o que eu tento trabalhar todos os dias. Entendeu? No meu trabalho, a mesma coisa. Eu tento ver o lado bom e o lado não tão bom. Não vou nem dizer ruim, o lado não tão bom. Mas a gente sempre pega o quê? Quando a gente pede alguém pra fazer uma coisa, pra ficar até mais tarde no trabalho, mas quando aquela pessoa não atende a nossa expectativa, a gente já fica estressado. Então é difícil. Se me perguntar no meu trabalho, entre essas 3 dificuldades, que é o inglês, cliente, chefe e pessoas, as pessoas que trabalham, eu vou te dizer que o mais difícil é as pessoas que trabalham, porque elas não estão no mesmo nível que você tá, elas não têm a preocupação que você tem, elas não se importam. E é assim na escola, é assim no trabalho, é assim. Gente, eu trabalhei muita coisa nessa vida. Trabalhei limpando casa aqui, né? Estive limpando casa, trabalhei em fábrica, trabalhei de novo limpando fábrica, trabalhei lá no fast food, já fiz landscape, acho que 2 dias, 3 dias mais fiz. Acho que de trabalho só. E limpando o office, que é a limpeza, né? Então já inclui tudo nisso. E a dificuldade que eu mais tive foi lidar com as pessoas. E nem todo mundo, às vezes eu via a pessoa falando assim pra mim, isso aqui você não precisa limpar porque você não tá pago. Gente, às vezes era só a beirada da janela, que só passar um paninho ou com o próprio Swiffer ali de aquele aspirador de pó, você faz. Mas por você não ser pago, você não faz. Então são coisas igual no trabalho. Eu sou sanduicheira. Hoje em dia eu não sou mais. Mas vamos supor, eu era sanduicheira. Então tinha uma coisa pra sujar. Tava sujo no chão. Tinha que tirar o lixo, tinha que limpar um grill. Tinha que lavar uma vasilha. Pôr uma carne, ou fazer uma fries. Ou atender o que seja. Uma bag que tinha que fazer, uma bolsa que tinha que fazer. Eu sempre tava ali disposta a fazer, entendeu? Tinha dia que eu tava com raiva, porque todo mundo sentado, todo mundo no telefone. Mas esse não era eu, entendeu? Essas eram as pessoas. A expectativa minha não tem que estar ligada às pessoas. A gente tem que fazer o nosso. Porque você vai pensar, mas a gente nunca é reconhecido. E vou falar, não é reconhecido. O seu patrão não vai te reconhecer. Sabe? O seu chefe, o seu líder, ou a pessoa que está acima de você não vai te reconhecer. Ou o dono da empresa não vai te reconhecer. Mas você não tem que trabalhar para eles somente, porque você tá ali para ganhar isso, né? Então você vai fazer só o seu. Não, você trabalha primeiramente com excelência para você. E isso é exatamente também como você. Você tem que pensar que, eu não vou comer isso, porque é pra você, não é pros outros. Você não tem que estar olhando e pensando no que os outros vão fazer. Você tem que olhar pra você, se você vai se sentir bem. Mas aquele lá de cima, ele tá olhando, ele tá te vigiando. Ele vai te recompensar. Entendeu? Ai, essas crianças brigando. Então é isso que eu tinha pra falar. Eu acho que eu já falei demais hoje. Pra esse vídeo não ficar tão longo. Porque depois na hora que eu tô editando, eu falo, nem eu tenho tanta paciência pra ouvir. Imagina as pessoas. Depois aqui eu vou chegar em casa, tomar banho, ir pro trabalho. Vou levar vocês lá no trabalho um pouquinho. Vou ver o que dá pra filmar, porque hoje eu vou fechar a loja. Então eu não sei nem o que me espera, gente. Mas com a fé em Deus tudo vai dar certo. E é isso. Obrigado por assistirem. E a gente se vê lá no trabalho.
sanduíche lá, você sabe? Chegou o sanduíche? Sim. Chegou? Vou lá agora. Gente, já tô em casa, já são 1h12 da manhã. E vou pôr a casa pra dormir, vou limpar aqui. E o neném tá ali comigo, eu tive que colocar um desenho pra ele, porque ele não quis dormir. Então vou limpar aqui rapidinho e até amanhã. Porque não tem muito o que filmar hoje, só vou limpar aqui e pronto. Agora são 10h30 da manhã. Onde nós estamos? Na cama ainda. Não, me só que você tá na cama. Nós vamos levantar agora. Alô, benção de Deus, né, filho? Vou decodar esse horário, né? Esse mês foi também tarde, né? Né, filhinho? Fala, pessoal. Bora mais um dia com a gente. Hoje é quinta-feira, quase sexta-feira, né? Vamos levantar agora, vamos. Bora, mais um dia. Vocês acreditam que meu marido é tão fã do McDonald's que ele tem até o copo do McDonald's? Eu não quebrei o copo do homem. Ai, meu Deus. Só por Deus. Vou ter que tentar pôr numa bagzinha pra poder não cortar, né, amor? Ninguém tomar um café agora, fazer minha oração. Aí o dia tá tão lindo lá fora. E o Emanuel tá que se corre dele aqui. Agora já tá na hora do almoço, 3h16, já passou da hora do almoço. Já fiz o feijão, né, que eu só esquentei que tinha de ontem, que eu tinha fiz. Esse tá fresquinho, que eu fiz ontem, e o arroz acabei de fazer. Eu vou fritar o peixe, o camarão e a batata. Esse óleo aqui tá assim porque eu fritei coxinha. E Emanuel fritou salsicha, sabe aquela salsichinha de lata que não sai nada, mas esse negocinho que tá aqui no fundo é da coxinha, sabe, coxinha? Então, fui colocar o panko, quando eu fui olhar, não era panko, era sal, a lata. Ai, não sei porque eu pensei que tinha, mas empanei no trigo mesmo e dá certo. E agora eu vou fritar ali os negócios pra gente. Eu já almocei, né? Pro irmão não almoçar, porque é só ele que vai almoçar mesmo. Eu e o neném já almoçamos. Buenas, tô eu aqui de novo. Aproveitar aqui pra conversar com vocês enquanto eu tô caminhando. Gente, tá um calor. Só tô eu no parque, o pessoal ali jogando seus belos tênis. Então, muitas estavam fazendo uma live lá na rede vizinha. E uma pessoa entrou na live e falou: porque vocês, principalmente as brasileiras, vai para os Estados Unidos para poder conseguir documento, largam o marido aí, que não sei o que. Vamos lá. Assim, são várias questões, né? E a gente tem que pensar que cada um vive sua vida e todos nós temos livre-arbítrio, não é verdade? E todos nós temos nossas questões. Vou contar uma história de uma amiga. Vou contar a história de uma prima. Vamos lá. Ela tinha um casamento no Brasil, uma pessoa. E essa pessoa... Os dois sempre foram pobres e começaram a crescer junto na vida. O marido dela mexia com finanças, dava aula em uma academia de uma luta aí, arte, como é que eu posso dizer?
uma luta milenar aí. E daí, ele sempre maltratava muito ela, ele batia nela, ele ofendia com palavras, ele sempre o atraiu, sempre traía ela com suas alunas, com várias pessoas por conversa. Ela sempre vivia pegando coisas no seu telefone e foram cansando. Só que por essa minha prima amar muito essa pessoa, ela sempre resolvia dar chance, sempre perdoava e tal. E a pessoa falava que não ia fazer isso mais. Já se separaram várias vezes lá no Brasil. Aí resolveram vir pra cá. Só que mesmo a pessoa lá, essa minha prima, ela tinha seus objetivos, só que se anulava muito para ter o objetivo da pessoa. Só que a pessoa nunca vai, obviamente a outra pessoa nunca vai falar, não, realmente fulano fez isso na minha vida. Não, vai falar que sempre foi a pessoa que ele ajudou, né? Ele que era o provedor da casa. Vieram pra cá, os dois sempre trabalharam, vieram pra cá com o dinheiro dos dois. Obviamente que dele mais porque ele mexia com o mercado financeiro e tinha mais condição. E essa pessoa, vamos dizer assim, mudou bastante. Mas quando você fere uma pessoa, e principalmente por mentira que a outra pessoa sabe que é verdade, tanto que ele traiu, ela saía para trabalhar e ele traía com a vizinha deles, debaixo do apartamento. E tantas outras coisas que a pessoa que minha prima passou, que ela cansou. E daí, por imaturidade, e quando eu falo pra vocês que a vingança é uma coisa que não vale a pena, começou também a trair esse fulano. E daí esse fulano descobriu e deu toda aquela confusão. Porque assim, o traidor, ele gosta de trair, mas quando ele é traído, ele quer matar a pessoa. Então, resumindo a história, eles se separaram aqui e cada um seguiu sua vida. Mas, na boca do traidor, só a minha prima que traiu ele. Entendeu? Só a prima que fez minha prima que fez todas as coisas de mal pra ele. Ele nunca fez nada de mal pra ela. Mas, você, no lugar dela, você talvez falaria, não, eu não me vingaria, eu me separaria. Ótimo, tipo assim, essa é uma opinião que nos desadverte, entendeu? Cada um tem a sua opinião e naquele momento foi o que ela achou mais fácil fazer. Se separaram e ela conseguiu uma pessoa, um americano, se casou, tem seu documento. Ele também acho que se casou, tem seu documento, não sei muito bem, porque depois que eles se separaram, eu não tive mais contato com a pessoa. Então, entendeu? Cada um tem a sua história. Conheço outras pessoas que vieram pra cá, o marido sempre maltratou também. Chegou aqui, a mulher começou a trabalhar na limpeza, começou a ganhar seu dinheiro, comprou seu carro. Falou que eu vou dar com esse homem que sempre me maltratou, pobre, e ainda por cima não vai me dar nada. Se separou, casou com um americano, também tem seu documento. Então, assim, é fácil a gente julgar a pessoa, é fácil a gente falar que as pessoas são interesseiras, que as pessoas são isso, aquilo, mas a gente tá no cada pessoa. E, gente, quando eu falo que sobre a gente se auto-avaliar, a gente se auto-julgar, porque se a gente julga, a gente vai ser julgado. Então, não é bom a gente julgar os coleguinhas, né? Cada um faz a vida o que quer. E sobre... Aí eu nem vou discutir, porque discutir com gente idiota, provavelmente esse tomou um chifre e tá aí agora reclamando aqui nas redes sociais. Porque quando trai, ninguém vai lá na rede social falar, mas quando é traído vai chorar, principalmente homem, porque o homem é bobo. Vou te contar, tá? E daí eu penso assim, por exemplo, o homem que ele é rico e tá com uma novinha bonitona. Minha filha, você acha que essa mulher tá interessada em quê? No dinheiro dele. Porque o que? Apesar que tem muito velho aí que trata a mulher como uma princesa. Mas vamos colocar que ela tá interessada no dinheiro. E ele tá interessado no quê? Me fala. Esse homem tá interessado na beleza. Ele tá sugando toda a juventude dessa mulher. Essa mulher tem que enfrentar esse homem. Então assim, por que não julga o homem? Sempre julga a mulher.
Porque sempre a mulher que é interesseira e o homem não. Quantos homens que estão aí casados com americana? O documento? Entende? Quantos? Conheço no trabalho vários que tá aí atrás de mulher. E não querem brasileira, não querem nada, só querem americana, tá? Pelo documento. Não vem pra cima de mim, conversa feiada. Ai, olha. É umas coisas que me desanimam. Mas, por outro lado, eu penso. A gente tem que ser forte, tem que ter nossa opinião forte. Ser firme e seguir a nossa vida. Porque as pessoas vão julgar a gente. Se a gente fazer ou não fazer, as pessoas vão julgar. É o que eu sempre falo. Faça o seu, faça bem feito, seja honesto. Se errou passado, bola pra frente. Faça o seu. Pede perdão quem tem que pedir. E segue a sua vida. Que as pessoas vão te julgar porque você vai estar com velha. As pessoas vão te julgar porque você está com novinha. As pessoas vão te julgar porque você tem documento. As pessoas vão te julgar porque você não tem documento. As pessoas vão te julgar porque você trabalha em fast food. As pessoas vão te julgar porque você trabalha numa fábrica e trabalha muito. As pessoas vão te julgar porque você faz limpeza de casa, porque você faz landscape, porque você largou tudo do Brasil e veio pra cá limpar privado. Cara, as pessoas vão te julgar. Mas só você que tá no seu processo é que sabe. Só você. Gente, eu tô cansada e eu não trouxe nenhuma água. Também eu ia colocar água onde, né? Mas é que eu trouxesse uma mochila. Mas enfim, as pessoas vão falar. Elas vão falar, é normal. Olha, vou te falar um exemplo lá no trabalho. Depois que eu virei manager, parece que as pessoas, elas viraram as costas, assim, meio que viraram o nariz. Eu olho, eu tenho um dó. Eu tenho um dó. Por quê? Você não é capaz de ser. Você não se esforça para ser. Você não se esforça para falar um inglês. Você não se esforça para ter um trabalho. No seu trabalho você subir de cargo. E quando a pessoa sobe, se esforça, você tá pondo um defeito. Então, tipo assim, se você não é capaz, não fala, não faz, entendeu? Porque as pessoas vão te olhar com dó. Eu olho para essas pessoas, eu olho com dó. Por quê? Eu poderia ser a pessoa que dá a resposta, igual ontem teve um caso da pessoa falar assim, qualquer um aqui vira manager. Eu falo, não é qualquer um, minha querida. Não é qualquer um. Porque se fosse qualquer um, você tava, entendeu? Mas não é qualquer um, é a pessoa que tem disciplina, esforçada, dedicada. Aí sim você vira. Agora, fora isso, agora você quer desenhar da pessoa, você quer maltratar, ou você quer falar mal por aquilo que você não é, que você não pode ser, não é capaz de ser. Entende? Então, quando você não tem, você fala daquilo da pessoa que tem. Por exemplo, a pessoa que é gordinha vai sempre falar que o corpo daquela pessoa musculosa é feia. Entende? A pessoa que é muito fortona, aí a pessoa que é magra ou é gordinha vai falar, nossa, que corpo feio, que não sei o quê. Mas você sabe o esforço que é pra ser daquele jeito? Meu querido, nem se você nascer de novo, você vira. Entendeu? Então, e você ir gordo, feio, você acha que aquela pessoa musculosa tá olhando seu corpo e tá falando como? Entendeu? É a pessoa magra que fala de uma gorda. Tá olhando, você acha que a gorda tá olhando pra você e tá pensando o quê? Você entendeu? Vice-versa. Então a gente tem que parar com essas coisas. A gente reclama tanto do mundo melhor, a gente quer um mundo melhor, mas a gente é podre por dentro. Falo por todo mundo, por mim, por todos que tá à minha volta. A gente só sabe reclamar, a gente só sabe pôr defeito, a gente só sabe pôr apelido nas pessoas. E isso é tão feio. Isso é tão desonesto com você mesmo. Porque quando você fala de uma outra pessoa, principalmente de aparência, ou quando você fala do caráter da pessoa, você tá falando de si, você não tá falando da pessoa. Quando a outra pessoa vem falar da outra pessoa pra mim, eu já olho a pessoa e falo, é sério? Olha a sua vida. Olha seu, sabe, seu estilo de vida, seu corpo. Eu olho pra pessoa e falo assim, sério? É muito sério isso? Então, se a gente fosse essa pessoa que corta a outra pessoa, talvez o mundo seria menos, sabe? Porque se você não quer ser negócio, se você é esse tipo de pessoa que todo mundo gosta de uma fofoca, mas eu digo fofoca quando você tem uma pessoa que você ama, que você gosta no seu trabalho e você comenta, igual na minha casa. Eu comento com meu marido as coisas, sabe? A gente fofoca entre nós dois. Mas o que acontece lá no trabalho dele, nenhum dia se a gente brigar ou separar, eu não vou falar, entendeu? Porque desrespeitar ele e as pessoas lá trabalhando, pessoas que eu nem conheço, entendeu? Mesma coisa no meu trabalho. O que acontece lá, eu creio que ele não vai também falar. E ele conhece todo mundo que já trabalhou lá. Mas é isso, a gente tem que aprender a ter empatia, respeito.
pra que a gente seja respeitado. Não adianta você querer tudo e eu não fazer nada, na verdade. Essa é a minha reflexão de hoje. Eu acho que eu vou me despedir por aqui. Vou só dar mais uma volta e vou embora. Eu já tô muito cansada, cara. Já tô 11 minutos falando, segurando esse pau. Tô muito cansada. E olha o dia que lindo que tá. É um dia perfeito. Aí chega amanhã, sábado, dá chuva. E assim, brincando ali. Ai. Então é isso. Obrigada por assistir. Comenta, compartilha. Eu acho que eu vou começar um outro vídeo amanhã. Ou mais tarde. Só lá do meu trabalho. Filmando lá um dia comigo no meu trabalho. Pra que vocês conheçam lá a rotina, como é que é. De um fast food. Ó, gente, falo pra vocês. O cerramento tá me dando mais trabalho do que a abertura. Eu achava que fechar era mais fácil do que abrir. Mas já tô mudando meu conceito. Já tô mudando minha opinião. Então é isso. Beijos. Ai.